Jogos Olímpicos, o saltar, um campeonato mundial, um pan-americano que seja, não faz parte de mim mais isso. Não sei se é pelo tanto que eu sofri defendendo o Brasil no CCE, que foi muito custoso. Não é uma coisa que me chama mais atenção, assim como carreira, não tenho essa vontade. Mas eu já fiz muitas coisas que me arrependo de ter feito, assim, sabe? Por excesso de exigência com o próprio cavalo. Eu estou aprendendo a ver o esporte de uma outra forma. E eu acho que ele dá resultado igual. Oi pessoal, tá começando mais um ClaqueCast. O nosso convidado de hoje é o Artemus de Almeida, cavaleiro com mais de 30 anos como profissional no hipismo, participação olímpica em Atlanta 96, medalha de prata por equipes no PAN de 99 e diversas classificações nos principais concursos nacionais. Obrigada por topar falar com a gente, Artemus. Boa tarde, eu que agradeço, muito legal. Bom, pra gente começar, a gente queria contar um pouco da sua história com o hipismo. Como que você chegou no meio do cavalo? Como é que foi essa introdução no esporte? É uma história bem longa, né? Vamos lá. Bom, são mais de 30 anos como profissional, sabe? A gente tem tempo, tudo bem. Bom, o cavalo vem na minha família desde meu avô, né? Então, meu avô morava em Goiás, tinha terra e cavalo, burro, mula, essas coisas. E uma certa época da vida dele, ele vendeu o que tinha de terra, comprou tudo em burro e mula e veio para São Paulo tocando a tropa, né? Veio como tropeiro, né? Tocando a tropa. Veio da onde? De Goiás. De Goiás. Perdi essa parte, desculpa. De Goiás para São Paulo, primeiro parou ali na região de São Carlos e depois veio para perto de Limeira, ali entre Limeira e Americana. E foi ali que ele viveu como tropeiro a vida inteira dele. Então eu comecei a ter contato com o cavalo desde o meu avô. Meu pai sempre teve. Então assim, desde garoto, montava, passeava, fazia tudo. Com mais ou menos nos anos 80, que teve a abertura da hípica de Limeira, foi quando eu comecei a ter contato com o cavalo como cavalo de esporte, né? Com meu pai. Meu pai sempre gostou muito de cavalo de trote, de cavalo mestiço de inglês, com raças mais leves e sangue mais quente, né? Então, apesar de ser bem antigo ali também, ele não gostava de marchador, não gostava de manga larga, ele preferia esses cavalos mais ligados ao esporte. Então foi ali que eu tive o primeiro contato mesmo com o cavalo de hipismo rural, no caso, né? Comecei a minha carreira no hipismo rural e depois passei para o concurso completo e aí tô aqui. De leve, assim, no salto, outro dia. Como que foi esse degrau, né? Como é que você chega no completo e por que você vai para o salto? Qual que é esse processo? Porque as suas participações olímpicas são no completo. Eu vivi uma época do hipismo rural no interior de São Paulo, que o interior de São Paulo era muito rico. Então, assim, foi um esporte que cresceu muito. Tem a ABIR, até hoje existe a ABIR, né? Então era um esporte que era tocado pela ABIR e, consequentemente, ele foi ficando grande, a ponto da gente começar a fazer no interior provas de salto também, de um dia, todos ali administrados pela ABIR, e, consequentemente, foi também introduzido o CCE, né, que é um esporte olímpico, que então o hipismo rural tinha chegado ali no seu limite, né? Artemus, eu vou fazer uma pergunta muito besta, talvez. Explica pra gente o que é o hipismo rural, porque, né, a gente tá falando do clássico e todo mundo fala do rural com maior naturalidade. No episódio do Donoy, ele também falou bastante dessa época do hipismo rural. Eu cheguei a competir ali na hípica Centauros, ali do Eduardo Donoy, ali tudo. Assim. O hipismo rural era uma prova que consistia no seguinte: existiam dois tipos, uma prova completa e uma prova normal de 2 dias. A prova normal de 2 dias era cross, como o cross do CCE, um pouquinho mais, assim, um circuito um pouco mais reduzido, lógico, e de curvas mais arrojadas e tudo mais. E só numa categoria mais forte, que chamava força livre, é que ele era o cronômetro. O resto era como são as provas de salto, com o tempo limite e você tem que fazer o percurso dentro do tempo. E aí a prova se decidia no picadeiro. O picadeiro era o quê? Baliza, tambor, né, as figuras de tambor, margarida,
coração, e aí recuar, espinar, essas coisas básicas do hipismo rural, com saltos juntos. Então a categoria mais forte era até 1,20 m, que é esse força livre, só que força livre era invertido. Ele terminava com o cross, ele começava com o picadeiro e terminava com o cross ao cronômetro, que era punk, assim. Mas assim, o hipismo rural foi ficando muito grande. E o CCE naquela época era praticado praticamente por militares. E foi quando a gente começou quando começou a BIR introduzir os civis no concurso completo. Foi isso. Tá, fechamos o parênteses. Vamos rural. voltar para a parte da sua história. Da sua história. Então vamos lá. Consequentemente, com a evolução do hipismo rural, dos cavaleiros e tudo, e com a introdução do concurso completo para a gente ali no interior, para os civis ali no interior, todo mundo que tinha um plano melhor para a carreira migrou para o CCE, porque o hipismo clássico era um pouco longe da gente. Né, os cavalos eram cavalos caros, ser federado era caro, então assim, a gente acabou migrando para o concurso completo, até porque a gente tinha mais facilidade para isso, né, até pelo arrojo dos cavaleiros do hipismo rural, né, então a gente tinha um pouco mais de facilidade para isso. Foi aí que eu dei muita sorte, porque o interior era muito rico naquela época, então existiam muitos patrocinadores, existiam pessoas fantásticas que fizeram o concurso completo evoluir muito naquela época, Gil Rossetti, Rui Leme da Fonseca, entre outros, né? Então, assim, todo ano a BIR trazia 3, 4 cavaleiros dos melhores do mundo no concurso completo para dar aula para a gente. Isso praticamente sem custo, sabe? Então foi assim uma época muito legal, que graças a Deus eu aproveitei bastante, montei com os melhores cavaleiros do mundo, com custo muito baixo, entendeu? Então, foi daí que realmente veio um pouco mais uma base de adestramento, uma base de trabalho de cavalo, né? Que acho que me favoreceu bastante quando eu passei definitivamente a fazer só salto. Quantos anos você tinha quando você foi do rural para o CCE? Você já era profissional no rural? Ou já era... Quando é que você vira profissional? Porque você já falou de alto rendimento, né? Você já era profissional? Então, na verdade, assim... Com 19 anos de idade, eu comecei a dar aula numa escola. Né? Já montava desde os 12, 13 anos de idade. E sempre tive lá os professores, militares, não sei o quê, porque é o que a gente tinha para ter aula naquela época. Né? Então, assim, eu tinha aula com um militar que ia lá na hípica de Limeira, que era uma hípica de hipismo rural. Eu fazia aula ali de dressagem, de adestramento, saltinhos, não sei o que e tudo mais. Ele virava as costas e ia embora, a gente armava baliza, tambor e ia fazer com os cavalos. Era mais ou menos assim. Mas depois de uma época eu comecei a dar aulinha de escola e eu dei aula num clube em Rio Claro, no Clube de Cavaleiros de Rio Claro, durante 9 anos. Morei na cidade de Rio Claro também, nesse período todo. E foi ali que eu comecei a ter mais contato com o CCE, em Limeira, em Rio Claro e tudo. E ali que eu tive os meus cavalos de concurso completo mesmo. Então, quando eu fui para a Olimpíada, eu fui com um cavalo meu mesmo. Essa história é boa, não é? O cavalo ficava na sua casa? Já tive os cavalos em casa quando eu morei ali perto de Rio Claro, numa chacrinha. Eu tinha os cavalos em casa, eu trabalhava em Rio Claro, voltava para casa, tratava... Ligava os cavalos, no outro dia cedo acordava, tirava as ligas, trabalhava e ia trabalhar no clube em Rio Claro. Era corridão, como tem que ser, né? A gente falou em alguns episódios, né, sobre essa relação cavaleiro-cavalo que se perdeu um pouco aqui no Brasil. Não sei nem se perdeu ou se não é tão forte quanto a gente vê na Europa, por exemplo, de você conhecer os hábitos que o seu cavalo tem, você tá próximo dele. Queria ouvir sua visão sobre isso, pensando nessa vivência que você teve muito novo. Às vezes eu sinto muito isso, sabia? Quando tive meus cavalos, que é lógico, um número muito reduzido, né? Então, assim, eu conhecia eles inteiros. Eu sabia quando estava um pouquinho mais grosso aqui, um pouquinho mais grosso ali, sabe? E eles amanhecem diferente. Hoje em dia, ninguém vê isso. Eu também não vejo isso hoje em dia. Não estou culpando ninguém, não. Assim, o contato do cavaleiro de concurso completo com o cavalo é assim extremamente diferente do contato do cavaleiro de salto com o cavalo dele. Não é essa coisa
cenourinha, do bombonzinho, não. Você conhece o teu cavalo e você participa mesmo do teu cavalo, sabe? Isso é bem legal do concurso completo, muito legal mesmo. Mas por que você acha que isso existe? Ainda é assim no concurso completo? Acho que tem que ser assim ainda. Por causa Acho da que tem. exigência das Sim. diferentes modalidades? Exigência do treinamento mesmo, né? Então, assim, você sabe quando você pode... Você faz um plano de trabalho, né? Ele pode ser progressivo e tudo mais. Mas, assim, você tem que saber naquele dia se você pode fazer o trabalho que tá ali marcadinho, planejado para você fazer, né? Então, só realmente conhecendo teu cavalo bem é que você consegue chegar muito longe, assim. Imagino que seja assim até hoje, mesmo não sendo mais completo como era na minha época, que tinha steeplechase, as fases de estrada e tudo mais. Hoje também é só adestramento, cross e salto. Ainda é muito exigente, né? Mas trazendo um pouco para o nosso universo do salto, a gente também tem ali um planejamento, seja o plano, a ginástica, enfim, um treino para uma prova, também existe esse planejamento. Você acha que essa falta de cuidado e convívio no detalhe faria diferença no salto? Ou o CCE realmente tem uma exigência que é muito diferente? Eu acho assim, tempo de contato seu com o seu cavalo, em cima do cavalo. Então, o concurso completo, quando na minha época, você não montava o cavalo uma vez só por dia, você montava ele mais de uma vez por dia. Quando você ia fazer o trabalho de passo, era 40, 50 minutos só de passo, exterior, prova de treino de galope. Então, assim, aproximava muito por conta disso, né? A gente vê muito hoje em dia o cavalo de salto, é um cavalo que trabalha pouco, né, na verdade, né? Ele é um cavalo que trabalha, você organizar a vida dele com 40 minutos por dia, você pega na clínica que nós fizemos aqui com o Marlon, aqui na Santo Amaro, eu fui conversar com ele a respeito de preparação física dos cavalos, assim, porque eu tenho dúvida, porque no CCE a gente trabalhava muito, né? Então, assim, eu ainda tenho dúvida se eu estou fazendo como deveria fazer mesmo, né? E eu fui conversar com ele e falei, não tem nenhum cavalo meu que trabalha mais de 40 minutos por dia. No nível que está o Marlon. Eles saem mais uma vez da cocheira, Eles né? saem da cocheira, vai passear puxado, ou vai na esteira, eles saem da cocheira. Mas é mais por sair mesmo, acho que é uma coisa mais para a cabeça, vai para a floresta, aquela coisa arada toda. Mas eu acho que o trabalho mesmo é reduzido, e tem que ser, né? Porque, na verdade, o cavalo de salto, ele é um cavalo que precisa de explosão, né? Então, assim, é uma relação com fibras musculares mesmo, né? Não tem como você fazer um trabalho de maratonista num cavalo de salto, né? E o cavalo de concurso completo, ele é um pouco mais perto da meia maratona ali, alguma coisa assim, né? Então, é diferente. Tem que ser assim o trabalho do cavalo de salto. Sim, claro que tem ali uma riqueza de você juntar um pouco, né? O enduro, o adestramento, mas faz sentido que seja diferente. Bom, aí essa fase de Olimpíada, PAN, você ainda não tinha vindo para o salto ou já migrava nos dois ou ainda era muito focado ali no CCE mesmo? Então, a Bia foi ficando forte no hipismo rural e como existia uma falha do hipismo clássico, né, do salto no interior, a Bia foi preenchendo um pouco esse caminho, esse vazio. Então a Bia começou a fazer provas de salto. Primeiro começou ali de 90 até 1,20 m e depois foi subindo e chegou a ter até 1,40 m, como provas e provas de um dia às vezes, sabe? A maioria delas, na verdade, eram provas de um dia. Então foi crescendo muito o salto também. Os cavaleiros passaram a ter não só cavalo de hipismo rural, passaram a ter cavalos de hipismo rural e cavalos de salto também. Entendeu? Então a Bia ficou muito grande nisso. E chegou uma época que, lógico, questão de política e tudo mais, que a federação brecou um pouco isso, porque estava afetando um pouco. Acho que foi mais ou menos ali que surgiu a APEC, que começou também a fazer escolas no interior e tudo mais e tal. Mas, na verdade, hoje é tudo um pouco mais próximo, mas naquela época era distante. Então, assim, existia esse buraco no interior ali que não tinha o hipismo clássico, que a Federação Paulista ficava muito distante. E aí foi quando a Bia realmente cresceu, né? Então foi aí que eu já saltava, já tinha cavalo de 1,30 m, já tinha cavalo que tinha feito 1,40 m, tudo, já saltava. Mas gostava do CCE e o CCE era olímpico, né? Então essa era a meta, né?
E aí acho que a gente pode falar dessa jornada, que é a jornada Pan-Olimpíada, medalhas, né? Que é um pouco o sonho de todo atleta de alto rendimento. Quando eu comecei a fazer o CCE, eu comecei primeiro com o cavalo que eu tinha de salto. Era uma égua e tudo, difícil no adestramento pra caramba e tudo mais. Mas eu comecei ali, fazendo as provas mais baixas, subi para preliminar na época, que seria, vamos falar, 1,35. E depois cheguei a fazer um pouquinho da prova mais forte com ela também. Aí que eu fui passar a ter cavalo de CCE. O meu primeiro cavalo que eu saltei internacional e tudo foi um cavalo criação do seu Hugo Tosi, pai do Marcelo Tosi ali e tudo. E foi um cavalo que me levou no primeiro internacional forte ali de 3 estrelas. Foi bem legal, assim, eu saltei um sul-americano com ele. Depois, a outra turma de cavalos já foi o cavalo que eu fui para a Olimpíada. É lógico que é assim, tudo muito... como que eu posso fazer? Tudo muito precário assim, né? Não tinha dinheiro para comprar cavalo. Né? Então, o primeiro cavalo que eu tive legal da prova forte de verdade era um cavalo que chamava Jetstar. Esse cavalo, seu Benedito Nicotero, pai da Bia, dono do Aras Feroleto, me convidou para ver cavalos lá. Eu fui com meu pai ainda, né? Eu era molecão, assim. Fui com meu pai ver alguns cavalos lá. E ele tinha 3 cavalos. Um desses era o Jetstar. O Jetstar era um cavalo muito difícil. Muito quente, muito sangue, muito difícil e tudo. E tinham 2 puros sangues, que acho que tinham vindo em éguas que ele começou a criação. Comprou e estavam prenhas. Pelo que entendi era isso. E que foram 2 cavalos importantes no CCE do Brasil, assim. Eu trouxe os 3 cavalos para vender 2 e ficar com 1. Lógico que o que não conseguiu vender foi o que ficou, que era o Jetstar. E esse cavalo foi um cavalo assim... Ele era um cavalo que era pedido e tudo mais. O que consertou e que me deu muito resultado foi o adestramento. Coincidiu com essa época que a gente tinha muita aula. Tinha muita gente que ajudava, né? Gente boa que ajudava e deram um caminho legal. E eu consegui fazer muita coisa boa com esse cavalo, que foi antes do Pan-Americano de Mar del Plata, que eu não saltei, na verdade. Mas nas seletivas todas, que foram 11 seletivas, eu ganhei 6 delas. Foi bem legal, assim. Então vamos lá, Jetstar era assim. Era um cavalo que precisava de dono. E foi aí que eu falo o contato do cavaleiro de CCE com o cavalo. Esse era um dos que ficava na minha casa. E ele foi ficando um super cavalo, meu amigo. Legal, gostava de mim, gostava do trabalho, começou a aceitar tudo e fazer tudo muito bem. Então, assim, no ano que eu comecei a saltar a série principal com ele, foi o ano que tiveram as seletivas para Mar del Plata. Acho que isso foi em 94, né? Mar del Plata acho que foi em 95. E aí, logo na primeira etapa foi no clube de campo, eu ganhei, e aí foi indo as etapas simples que não tinham completo. Eu fui ganhando todas ali, saí em primeiro no adestramento, ele não era muito bom no salto, mas estava bem, fazia uma faltinha, eu fazia 0, estava tudo bem, estava sempre ganhando, classificando. A primeira parte das seletivas todas eu fiquei bem na frente, foi bem legal, assim, bem bom mesmo. O primeiro concurso completo de verdade foi em Porto Alegre. E a gente fez uma loucura, assim, né? A gente botou um caminhão da Hípica de Limeira de 14 cavalos, a gente botou 11 cavalos dentro para ir para Porto Alegre. E aí foi legal que foi os cavaleiros num ônibus, a gente fazia essas coisas. Era uma família, né? O CCE era uma família, a gente era tudo muito, muito unido, né? Na viagem, chegando perto de Porto Alegre, a gente no ônibus, o caminhão num posto de gasolina parado. E o Jetstar era um cavalo na dele. Ele aprendeu a gostar de mim, mas ele era na dele, não gostava de carinho, não era esse cavalo que vinha, você para na porta da cocheira, ele vinha. Não, ele ficava lá, você vai, entra, ele gosta que você agrade, mas, sabe, ele era um cavalo na dele, assim, um cavalo um pouco sofrido, assim, um pouco do temperamento, talvez. Mas... Aí, na hora que a gente parou, o ônibus parou, né, no posto, viu que o caminhão de cavalos estava ali e tal. Eu abri a portinha da frente do caminhão, assim, e eu chamei ele. E ele relinchou. Cara, achei muito estranho, cara. Ele nunca tinha feito isso. Achei bem esquisito. Quando eu cheguei a gente chegou, o ônibus chegou, o caminhão chegou, foi descarregar os cavalos. Ele tinha 2 buracos nas ancas, assim, né, bem no osso ali
da bacia mesmo, 2 buracos assim, de ficar ralando a viagem inteira. Aí, nesse concurso, foi o primeiro adestramento que eu perdi com ele. Saiu um argentino em primeiro lugar, eu saí em segundo, mas ele foi bem inferior do que eu vinha fazendo. Aí o cross, ele era espetacular e foi o melhor cavalo de cross da época dele ali, sem dúvida. E aí, na prova de salto, eu fiz 4 faltas. Aí já fiquei ali para trás. Ganhou até o André Giovannini essa etapa. Os 2 completos o André Giovannini ganhou. E o André Giovannini ganhou as seletivas. Eu acabei ganhando ainda uma outra etapa no Rio de Janeiro, que era combinado com ele, mas não conseguia mais fazer 0 na pista de salto. Fiz lá no Rio porque estava muito baixo. Mas assim, não fazia mais 0 na pista de salto. E para mim foi aí que eu perdi o Jetstar, assim, que ele tinha se encontrado com o trabalho, comigo, com tudo que estava dando certo. E nessa viagem eu acho que eu perdi. Nunca mais ele foi o mesmo cavalo. Mesmo assim, o André Giovannini classificou em primeiro para as seletivas ali de Mar del Plata. Eu classifiquei 1 ponto atrás dele. O terceiro colocado, que era o Guega, ele tinha metade dos nossos pontos. Assim, a gente ficou muito lá na frente. Mas na hora de formar a equipe, o técnico não achou, talvez, que valia a pena me colocar por conta da prova de salto, talvez. Inventaram na época que era um problema veterinário, que não era porque no outro PAN que eu saltei em 99, ele saltou com o Guega, pra você ter uma ideia. 4 anos mais velho, ele saltou com o Guega. O Jetstar. Então, assim, inventaram que ele tinha um problema que não sei o quê, que podia mancar, que não sei o que lá e tal, e eu fiquei fora. Aí foi a primeira vez que eu desisti de fazer CCE, que eu quis virar cavaleiro de salto definitivamente. Só que eu já tinha um cavalo bem legal, que foi inclusive o seu Benedito Nicotero, que também me arrumou. Que era de um amigo dele que o filho montava no clube de campo, mas o cavalo derrubava o menino direto, era um cavalo que tinha um salto meio explosivo demais e tudo, e acabou que o seu Benedito falou, tem um cavalo assim assado, posso mandar para você? Você vê o que você faz, não sei o que e tudo. O seu Benedito mandou para mim e eu já trazia, chamava Burian. Eu já trazia ele atrás ali do Jetstar saltando a prova preliminar. Isso foi quando eu deixei de ir para o PAN, eu desisti do Jetstar, levei ele no Marcelo Messias, troquei o Jetstar num cavalo de salto, potro. E ele ficou ali no Marcelo Messias, o Marcelo Messias vendeu, passou na mão de várias pessoas. E depois o Guega, perto do Pan-Americano de Winnipeg, estava a pé, foi atrás do cavalo, comprou o cavalo um ano antes, ou um pouco menos de 1 ano antes, e ainda foi no Pan-Americano com ele. Mas aí o Burian já era um cavalo que vinha muito bem. O Burian era um cavalo muito legal, ele tinha um adestramento fantástico, ele era um cavalo muito legal, ele tinha um pouquinho de medo de buraco, que para mim não era problema, ele dava um salto meio exagerado e estava tudo bem. E ele ia bem na água, ele não tinha problema com água, não tinha problema com nada, mas o buraco ele era inseguro sim. Só que a gente naquela época tinha um número de concursos muito pequenos no Brasil. E era assim uma loucura a classificação para você estar apto para saltar uma Olimpíada, assim, uma coisa muito besta, que hoje é completamente diferente, mas assim, você saltava uma estrela, vamos falar, 1,20 m no salto, vamos pensar assim, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então assim, você saltava uma estrela, classificava para o 2. Você saltava o 2, que era 1,30 m, 1,35 m, classificava para o 3. E você saltava uma prova de 3, completa, né? Falando internacional completo, e você estava classificado para a Olimpíada. Classificado não, com índice para a Olimpíada. Qualificado, né? Qualificado, é. E aí o que aconteceu? O Burian pegou essa coisa, né? Ele era muito bom, ele foi numa estrela, foi bem, foi ganhando, você fazia um completo e 2 combinados de uma estrela, ia para o 2, não sei o que, subiu tudo muito rápido. E classificou para a Olimpíada, e eu fui com ele na Olimpíada. E estava tudo bem, ele ainda teria uma chance se, assim, não tivesse, como foi nos Estados Unidos, se não tivesse o problema da piroplasmose. Né? Então, assim, nós saltamos o Campeonato Brasileiro, que era a última das seletivas, praticamente, para a Olimpíada, a gente saltou em outubro de 95. E os cavalos vieram aqui para a Hípica de Santo Amaro, nós ficamos lá na escolinha, para não ter contato mais com a piro, né, com carrapato, essas coisas, porque o cross é no campo.
É meio inevitável ter algum contato com o carrapato, essas coisas. E os cavalos tratando da piroplasmose. Então nós ficamos trancados aqui trabalhando desde, vamos falar, novembro de 95 até maio de 96, quando a gente viajou para os Estados Unidos com os cavalos. Então os cavalos ficaram completamente sem concursar, né, só treinando aqui dentro da hípica mesmo. O Burian é um cavalo que as pessoas falavam, puta, tinha medo de buraco, mas assim, o sistema não deixou ele ser um super cavalo, porque com certeza ele foi o melhor cavalo de CCE que eu já montei, não tenha dúvida, assim. Na Olimpíada eu saí em 13º, empatado no adestramento com o cara que ficou campeão olímpico. Nós saímos com o mesmo número de pontos, assim, perdidos no adestramento. E depois no cross eu não consegui terminar. Realmente ele me eliminou num buraco no cross e tudo mais. Mas assim, ele era um cavalo fantástico. E você acha que essa falta de treinamento, acho que nos dias de hoje, afetado? ele teria sido um cavalo muito importante, porque ele era moderno como os de hoje. O adestramento dele era ótimo. Ele tinha um salto um pouquinho diferente na pista de salto, um pouquinho alto demais com a técnica média, assim. Mas ele não era porco, ele era limpo. E ele tinha muita força. Só que ele galopava como um cavalo de CCE de verdade. Ele era um BH. Eu sempre gostei mais dos BHs, né? Então ele era um BH, ele era filho do remanso. Mas ele galopava muito. Ele era pernalta, ele era alto, 1,73 m de altura, e ele galopava demais. Ele era um cavalo para hoje, para o CCE de hoje, inclusive. Qual foi essa mudança do estilo do cavalo de CCE? Quando a prova de fundo ficou mais curta, né? Quando acabou ali o steeplechase e as fases de estrada ali, tá? A fase A, B e C, né? Que são estrada, steeplechase, estrada de novo, para depois descansar 10 minutos e ir para o cross. Quando encurtou, ficou só adestramento, cross e salto, os cavalos começaram a mudar. Não que ainda não seja um cavalo muito dependente do sangue quente ali, do puro sangue e tudo mais, mas mudaram muito. Até porque a dificuldade do salto aumentou, o salto ficou mais difícil. Os cavalos hoje dependem de uma condução muito melhor, porque os obstáculos de cross ficaram mais precisos ainda, né? Muito obstáculo em ângulo, então precisa de uma precisão maior, então são cavalos que precisam de uma montabilidade melhor, e o adestramento vale muito hoje, né? Depois dessa Olimpíada, você ainda foi para o PAN, então, de Winnipeg, é isso? Sim, foi assim, eu morava ainda ali na região de Rio Claro, minha família de Limeira e tudo. Quando eu voltei da Olimpíada, uma pessoa que tinha cavalos de CCE, inclusive tinha um cavalo que tinha ido na Olimpíada também de 96, me contratou. Foi quando eu mudei para Itu. Eu morei 20 anos em Itu, né? E foi sua primeira contratação como profissional para trabalhar para alguém? CCE, sim, foi. Foi a primeira vez que, na verdade, eu passei a trabalhar para uma pessoa só. Foi isso. E foi muito bom, ele tinha bons cavalos já prontos, bons cavalos nível Brasil já prontos. Tinha um que a gente tinha uma dúvida e tinha 5 que não serviam. Então a gente fez um planejamento de tentar vender esses cavalos e na época buscar 2 cavalos na Nova Zelândia, que era onde, como ainda era completa, era onde se comprava o cavalo de CCE ali na Austrália, na Nova Zelândia, o cavalo com muito sangue inglês ali e tal, o puro sangue inglês deles, na verdade, né? Então a gente tinha esse planejamento. Talvez por logo de cara, assim, os cavalos deram muito resultado, então assim, eu comecei a trabalhar para ele em julho, sei lá. Em setembro eu fiquei campeão paulista com um e vice com outro, dos 2 cavalos principais dele e tudo. Talvez por esses resultados muito rápidos assim, acho que ele desistiu um pouquinho desse plano. E aí foi tudo bem, foi tudo andando bem. Eu fui no PAN de 99 com esse cavalo que já tinha saltado a Olimpíada de 96 com outro cavaleiro. Foi legal, assim, o cavalo tinha um adestramento difícil, era um puro sangue. Não era um cavalo que saía bem no adestramento, mas ele era bom no restante das coisas. E vou contar um pouco da história, então, do que aconteceu ali no PAN. No cross, eu abri a equipe, né? O treinador era um super treinador em inglês, Christopher Bartle, que era o nosso treinador. Super treinador. Ele falou, você abre a equipe, né? E aí
tinha um obstáculo muito difícil no meio do cross, ele era número 16 o obstáculo. E ele era um obstáculo que era uma sequência, assim, você descia uma negativa, pegava uma linha de 2 bicos, bem 90 graus, assim, de 3 lances, aí subia de novo e pegava um muro na subida. Era difícil o obstáculo, mas meu cavalo era muito bom nisso, ele era muito reto, muito firme, sabe? Mas o técnico falou, não, você tem que abrir a equipe bem, você vai na opção. E a opção era muito lenta, era uma opção que a gente já tinha medido, perdia 34 segundos, pra você ter uma ideia, na opção. Você tinha que entrar, saltar uma das pernas do bico, fazer a volta, saltar um duplo, saltar outra perna do bico e, consequentemente, você não pegava direto o último obstáculo mais, porque você saía da linha dele. Daí você tinha que pegar a opção do outro também. E aí tem que cumprir ordem, né? Normal, sem contestar. Era o plano e a gente está ali para isso, para defender a equipe. Só que na primeira curva, eu saltei a primeira parte da opção, na curva para o duplo, ele se pisou e arrancou a ferradura da mão. O cross tinha 32 obstáculos. Ele perdeu no 16 a ferradura. Aí eu terminei o cross, ele tinha um pedaço de casco, assim, né? Tinha um toquinho de casco. E aí foi punk para ele passar na inspeção veterinária no outro dia, porque ele ficou super dolorido, né? E apesar de ser puro sangue e tudo, terminou inteiro, terminou bem. Eu estourei pouquíssimo no cross, quase fiz dentro do tempo ainda mesmo com essa opção. E a equipe foi super bem, terminou todo mundo bem e tal. No dia seguinte, os veterinários trabalharam muito bem, na verdade, e tudo. No dia seguinte ele estava manco, normal, não tinha casco. Então ele estava meio dolorido ali e tudo. A gente aqueceu e tudo mais, e falou, vamos tentar, né? Assim, não era uma coisa muito feia, era uma coisinha que a gente estava vendo, mas que podia tentar passar. Eu dei muita sorte porque o público, é muito louco, mas o público vai assistir a inspeção veterinária. A inspeção, o exame veterinário ali antes do último dia na prova de salto, né? E aí era uma arquibancada alta, de madeira, como dessas festa de peão, assim, que é a estrutura de ferro e tábua, né? E todas as bandeiras em cima, né, de todos os países estava ventando e o povo começou a subir, o público começou a subir, fazer aquele barulho de madeira. Cara, ele passou me arrastando na inspeção veterinária, assim. Passou super bem me levando, assim, impressionante. É o cavaleiro, né, que puxa o cavalo na inspeção do CCE e tal. Foi muito legal, ele passou bem. Mas daí a pista de salto a gente distendia na areia e era na grama. E ele estava até ok, né? Tinha pregado a ferradura, 2 cravinhos cada lado, aquela coisa toda. E ele estava até ok, assim, estava recebendo meio afundando e tudo, mas estava saltando bem na distensão. Ele era bom cavalo de salto, ele não era de fazer falta à toa, não. Aí número 1 da pista de salto era um Oxer. Galopando normal, deu um saltão assim, na hora que ele recebeu, ele já foi com o nariz lá no chão, assim, deu uma afundada. Eu passei 2 verticais só, limpo. Um no meio do triplo e um que tinha o buraco embaixo. O resto eu derrubei todos os verticais. Foram 6 faltas. Ele não saltava os verticais. Acho que o Oxer, como tinha mais vara, ele se empenhava ali tudo vertical, ele não passou nenhum que não fosse esses 2. Mesmo assim, com 6 faltas, que eram 30 pontos, né? Eram 5 pontos naquela época. Com 30 pontos, eu fui o melhor resultado do Brasil no Pan-Americano, e a gente foi prata por equipe ali. E o cavalo... Aí teve um fato legal, assim, que do mesmo proprietário tinha classificado 2 cavalos, né? O segundo cavalo, ele estava ali, em ordem, pronto para saltar também. E tudo mais. Na reta final, o Marcelo Tosi ficou sem o cavalo mancou dele. E aí o Marcelo montou rapidamente aquele cavalo e se adaptou rapidinho e ele foi com esse cavalo. Então os 2 cavalos do proprietário que eu montava ali de Itu saltaram o Pan-Americano e foram os 2 melhores resultados da equipe ali, assim. Foi muito legal. Me chamou a atenção que você contou tanto do Jetstar, que era o primeiro cavalo, você me contou tanto que ele foi comprado depois para voltar para o CCE, quanto um outro cavalo que também voltou para o PAN com outro cavaleiro. Tem poucos cavalos de CCE no Brasil, ou tinham poucos cavalos de CCE no Brasil? Sim, muito pouco.
Na verdade, a maioria das pessoas tentavam comprar o cavalo de corrida, né, do Jockey Club. E esses cavalos, como eles começam muito cedo e com uma exigência muito grande, são poucos que realmente aguentavam, entendeu? Então, E não existem criadores que criam para o CCE? No CCE, no Brasil até hoje não existe, na verdade, né? Não existe. Pode ser que os paros ali, alguém crie um pouquinho direcionado a isso, mas falar que é um criador para isso, não tem. Apesar de que hoje também o cavalo de CCE é o cavalo de salto, né? Hoje mudou um pouquinho. É a mesma genética dos cavalos de salto hoje, assim. Tem muito cavalo de salto que tem bastante carga de puro sangue ainda, né? Então, assim, hoje é mais fácil. É o mesmo cavalo hoje. Artemo, você fala muito, e falou várias vezes até agora, da importância do adestramento. Você acha que a gente tem deixado isso a desejar um pouco no Brasil? A parte de plano? Cara, eu acho que melhorou muito, né? Acho que melhorou muito. Assim, eu lembro quando eu comecei a dar aula na Hípica Paulista. Bom, para ficar mais fácil, vamos voltar para o CCE um pouquinho de novo. Em 99, então, quando terminou o PAN, eu praticamente estava classificado para Sydney, que era a Olimpíada de Sydney, em 2000. E aí, mas eu tinha certeza que o Avalon, que era o cavalo que tinha condição, porque o segundo cavalo que saltou Kutose não era um cavalo para ir para a Olimpíada, não tinha condição como cavalo de ser um cavalo olímpico. E o Avalon que já tinha até saltado Atlanta, ele estava assim, terminando a carreira. Eu tinha certeza que ele não ia conseguir a preparação toda para Sydney e tudo mais. Aí foi que eu parei definitivamente de fazer CCE, pela segunda vez. E aí eu comecei a trabalhar mais com salto. Consequentemente, eu já dava aula para o Fernando Chiles, aquela época ali toda, e logo em seguida eu comecei a trabalhar na Hípica Paulista. E eu lembro bem, assim, na Hípica Paulista não davam muita importância para isso, não. Mas hoje em dia eu vejo que o trabalho de plano do salto é um trabalho bem legal. É um trabalho bem legal. Não pode ser massacrante como um trabalho de adestramento. Mas, assim, eu acho que muita gente trabalha bem hoje aqui no Brasil e tudo. Bom, queria entrar um pouco, ainda seguindo na história, nesse início seu no salto. Essa transição do CCE para o salto, como foi? Você, então, já era profissional, já tinha trabalhado ali para esse proprietário do CCE, e aí decidiu que permaneceria como profissional no esporte. Sim, eu decidi ser profissional no esporte bem antes. Quando eu falei ali que o interior foi muito rico, né? Numa época do esporte ali, o interior foi muito rico, tinha muitos patrocinadores e tudo mais. Assim, eu com, sei lá, 17, 18 anos de idade, eu tinha um patrocínio da Cardil, na época, ganhava em dólar. Eu tinha um cavalo meu e montava mais um cavalo de uma outra pessoa. Eu estudava e eu trabalhei também. Eu trabalhei como desenhista durante 1 ano e meio, mais ou menos. Não, calma, desenhista... Desenho técnico, mecânico. Você estudou o quê? Mecânica. Ah, tá. Calma, você fez faculdade de desenho? Não. Colégio técnico. Colégio da Unicamp, ali um colégio técnico, meio preparatório para isso. Era o que? Um plano B? Assim, tipo, se não for profissional do salto, ou era o plano A? Não, tinha que estudar, um plano A, minha mãe exigia, tinha que estudar, não tem jeito. E assim, eu não tinha ideia de ser profissional, até começar a ganhar dinheiro. E até começar a trabalhar e ver que, eu trabalhava pra caramba o dia inteiro, então eu trabalhava das 7 às 5 com horário normal de almoço, saía do trabalho de ônibus, né, que eu tinha 17 anos, de ônibus eu ia pra Hípica, montava na Hípica das 6 às 7, o colégio era perto da Hípica, eu conseguia ir rapidinho a pé, mas eu chegava sempre atrasado. Começava a aula às 7, eu chegava às 7h15, 7h20, 7h30. E estudava até às 11. Fazia isso a semana inteira, né? Só que com essa 1 hora que eu passava na Hípica, eu tinha um cavalo meu e montava um cavalo para uma pessoa. Ia revezando os dois. Além de receber dessa outra pessoa, eu tinha esse patrocínio que, era bom pra caramba em dinheiro. Eu ainda recebia 60 sacos de ração. 60 sacos de ração. Eu tinha um cavalo.
os sacos de ração daquela época eram sacos desse tamanho, de 40 quilos, não é como os de hoje, de 25 quilos. Então, eu virei ainda um comerciante de ração, porque eu tinha que vender a ração. Então, eu ganhava muito dinheiro. Foi onde realmente me incentivou a não continuar estudando e nem trabalhando. Bom, nem trabalhando fora do mercado, porque... Aí virando profissional Virando mesmo, profissional né? do- Desculpa, usei errado aqui. Porque olha, a gente trabalha até hoje, Trabalha viu? até hoje muito. Não, talvez se eu soubesse que ia trabalhar tanto, eu não tinha... Bom, vamos pro início no salto, então. Como é que é essa transição do CCE para o salto? Tá. Então eu já dava aula ali na Hípica Paulista para o Chiles. O Chiles foi um cara muito importante para mim, né? Ele me pôs cavalos muito bons, fora ali aparecer Como, você com os dava aula filhos pro dele, Chiles com a pai? Mariana, com a Fernanda, Ah, tá. não, pro Fernando e para Mariana, para os Sim, filhos. sim. Pepe Mas Francisca o pai que Inca, não é administrava isso? tudo naquela época. Ah, Foi, a isso. Tordilha. A Francisca foi a primeira, né? É a Francisca, o Inca era filho dela, e depois a Tâmara, e foi uma sequência de muitos cavalos legais, assim, e tudo. Então, assim, já me deu uma visibilidade boa. Logo em seguida, eu tive um contato com a Petra e com a Púrpura, que eram cavalos comprados pelo pai do Rafael Gouveia, né, do Júnior ali, o Juninho, que já estavam ali saltando 7 anos e tudo mais, e ele me passou esses cavalos para saltar e vender, na verdade, né? E foi isso que aconteceu. Só que a Petra me levou rapidinho. Eu saltei uns 7 anos com ela e ganhei. Depois A Petra é a Petra Z, que Petra depois Z. saltou com o... Essa saltou mesmo. com uma galera, né? ela foi comprada pro Pedro Paulo Teixeira também saltou. E isso, né? Depois encerrou a carreira com a filha do proprietário. Então a Petra foi um cavalo que eu saltei com 9 anos o Campeonato Brasileiro de Sênior Top. Então assim, foi a minha primeira vez ali nesse campeonato, até foi o Vitor que me ajudou e tudo mais. Então foi um cavalo que me levou muito rápido para cima. E aí, consequentemente, o Gilson sempre teve cavalos bons. Então ali eu sempre fiquei aparecendo ali com os cavalos do Gilson e tudo. Foi assim, mais ou menos, a introdução no salto foi essa. Bom, você falou do Chiles, eu pensei no Landinho na hora. Acho que ele foi um dos que eu me lembro assim mais importantes desse início, né? Ou teve outro mais marcante no começo? Que o Landinho já é bem depois, né? Muito depois. Muito mais recente. Muito a gente tá falando de depois. 2000. Gente, eu cheguei faz 12 anos só, desculpa. Não, eu acho que Pepe Francisca é 2000, 2001. Olha como minha memória é boa. 2009, 2010. Mas eu ia puxar esse assunto porque eu acho que uma das coisas curiosas, Artemus, é que você fez vários cavalos que chegaram no Grande Prêmio, né? Eu tava vindo pra cá falando com a Isa, falei Sharapova, Landinho, Zarisma, Petra. Recentemente você teve uns 2 ou 3 já, né? Cosette, do Brook, o Tordilho, Cacilano, Cacileiro, Calvano. São muitos nomes. Cacileiro também, né? Então, Cacileiro, Cacilano. O Casileiro foi um cavalo muito importante para mim, né? Um cavalo que eu ganhei muito ali, né? E eu nunca... A prova grande mesmo, eu saltei algumas vezes com ele, classifiquei. Na verdade, eu não entrava com o Casileiro para não andar bem. Eu nunca fiz teste com o Casileiro, né? Eu sempre respeitei muito ele porque ele já tinha uma história atrás ali e tudo. Então, assim, eu fui na prova grande com ele, todas as vezes que eu fui, ele andou bem. Porque eu sempre respeitei essa hora de saltar essa prova grande com ele. Ele era um craque de 1,45 ali, 1,50, mas às vezes a prova grande não... Ele tinha que estar muito bem, né? Então, o Casileiro foi um cavalo muito legal para mim, eu ganhei muito com ele. O Landhitter foi um cavalo que eu ganhei muito. O Landhitter também nessa prova de 1,45m, nesse GPs da nossa época, né? Ele ganhou muito. O Landhitter era um craque na grama, né? Um cavalo muito bom de grama. Mas eu cheguei a ganhar um internacional e classificar num outro internacional da grandona com ele também, né? O Landhitter foi um cavalo também que foi muitas vitórias, muito mais do que a Sharapova, porque a Sharapova ficou um período de tempo mais curto, né? Logo vendeu pro Alberto e tudo mais. Tem uma história engraçada da Sharapova, não sei se vale a pena contar aqui para vocês. Sempre vale. Conta e a gente vê depois. Então vamos lá. A Sharapova foi assim, eu tenho um amigo no interior, em Ribeirão, que olha cavalo, vende cavalo, faz as coisas e tal. E eu tava até aqui na Santo Amaro.
Tava na Santo Amaro aqui, ele me ligou, falou assim, tem uma égua Balubê que tá no CCE aqui já tem um tempo e tudo mais, é do Márcio. E ela derrubou ele ontem no cross e passou por cima dele na água. E a segunda vez que ela derruba ele na água, não sei o quê, uma história mais ou menos assim, o técnico falou para ele, nessa época o Márcio Jorge já era meio na equipe ali e tal do Brasil. E o técnico falou para ele descartar ela para isso, que para CCE ela não ia dar e tal. Vem ver essa égua é muito boa. Essa época vamos lá, quando eu tinha 14 anos de idade, minha irmã, com o primeiro salário dela, me deu uma tartaruga de presente. Veio no saquinho de água assim, com uma tartaruguinha dentro. E essa tartaruga, depois de quase um ano com ela dentro d'água, eu fui perceber que ela não era uma tartaruga d'água, ela era um jabuti, mas ela foi Highlander e conseguiu sobreviver dentro d'água durante um ano. E tudo mais, uma história longa, assim, bem engraçada dessa tartaruga. Fiquei mais velho, casei, mudei de casa, a tartaruga ficou na casa da minha mãe. E a minha mãe botou um nome de homem na tartaruga. E tudo bem. Eu trabalhava no Boa Vista. Foi eu que implantei ali a hípica do Boa Vista, ali do condomínio Boa Vista, ali na Castelo. O Caio Sérgio que me colocou ali dentro. E aí, assim, no final de semana de inauguração das quadras de tênis do Boa Vista, começou a propaganda, foi a tenista Sharapova que veio para fazer a inauguração das quadras de tênis. Aí esse meu amigo tinha me ligado e falado, vem ver uma égua assim, assado e tal. Falei, na segunda-feira eu vou. Conversei com o Gabrielzão daqui da Hípica de Santo Amaro, falei, vou ver uma égua. Vou com você. E ele foi comigo na segunda-feira. No domingo fui almoçar na casa da minha mãe. Aí almoçando com a minha mãe ali, não sei o que, ela falou, a tartaruga botou, você acredita que ela não é macho, é fêmea? Botou ovo a tartaruga. Não, e agora, como é que vai fazer? Eu botei o nome dela de Sharapova. Olha a loucura, né? Aí quando eu cheguei para experimentar a égua, montei, gostei, achei a égua legal, mas ela era dura, uma égua difícil, né? Técnica meio ruim, imagine vindo do CCE ainda, né? Muito positiva, assim, e tudo. O Gabrielzão junto, assim, olhou, falou, será, temos, não sei o que. Eu falei, Gabriel, gostei da égua, a sensação é muito boa, né, não sei o que e tal. A hora que a gente desceu, foi na cocheira, o nome da égua era Sharapova. Aí foi um sinal. Aí eu falei, Gabriel, cara, se você não quiser, não tem problema, mas eu vou comprar. Foi quando a gente ficou sócio dela ali, foi uma história engraçada. Adorei. A Sharapova na sua vida. Então, eu ia falar isso, porque são muitos, né? O que você acha que... O que você sente? Você falou, gostei da égua. Como é que... É difícil essa pergunta, né? Mas o que você sente aí para ter... Ao que você acha que esse mérito está atribuído? De ter feito tantos cavalos que chegaram na prova grande e que duram, né? Porque é isso. Todos esses que eu falei, eles saíram da sua mão e ainda ganharam com quem mais montou. Tipo, os cavalos duraram ou muitos anos, né? Mas eu acho que aí é tudo uma questão, assim, de um pouco de sorte mesmo. De eu ter vivido no esporte. Humilde. Não, mas é verdade, porque assim, eu sempre tive contato com um cavalo bom. Entendeu? Eu sempre tive contato com um cavalo bom, porque meu pai tentou me proporcionar um pouco isso, e depois, quando eu comecei a trabalhar com chiles, eu tive ótimos cavalos, quando eu peguei a peta. Então eu tinha uma noção e um sentimento do que me fazia sentir, o que me fazia sentir bem em cima do cavalo. Entendeu? Então acho que foi muito por conta disso que eu consegui ter grandes cavalos com qualidade assim e nesse período todo e tô ainda, na verdade meu time hoje está ficando bom. Eu acho que daqui 3 anos eu vou ter um time gigante de cavalo bom do Agroman, assim. Os outros que estão vindo e do Brook, Calvano, Kaiser, Candara, são todos cavalos que assim, no mínimo são cavalos de 1,50 m, sabe? Então, assim, acho que um pouco eu tive a sorte de ter montado muito cavalo bom no começo e conseguir criar esse sentimento, né? Me familiarizar com uma coisa legal, que te passa um sentimento de força, de equilíbrio, e eu, sei lá, procuro fazer os cavalos de uma forma muito respeitosa, entendeu? E acho que isso é impressionante como eles respondem muito bem, né? Então, assim... deu sorte, só pega cavalo bom, não. Muitas vezes o cavalo, ele só tem o potencial, ele precisa aprender a ser bom. Só que muitas vezes ele precisa do tempo para aprender a ser bom, do trabalho equilibrado
e do tempo, e de principalmente preservar a cabeça. A gente vê agora, a gente assistindo prova com esses meninos, você fala, nossa, aquele cavalo era muito ruim quando era novo. É um craque com 13 anos, entendeu? Então, assim, eles precisam do tempo. Quando o cavalo tem saúde, assim, a maioria chega. É difícil o cavalo que não chega, pode não ser cavalo de grande prêmio, mas a maioria fica boa. Não ficam bons os que não conseguem chegar fisicamente, porque a maioria aprende. Eu acho isso. Mas, tô pensando, concordo, mas num sistema bem levado, né? Acho que principalmente com essa parte do respeito ao tempo deles que você falou, que nem sempre a gente vê, e aí, às vezes você tem uma lesão, às vezes você erra o time do cavalo e perde o ponto dele. Eu acho só quando não cuidam da cabeça, entendeu? Entendi. Então, assim, quando estragam a cabeça, é que ele não chega. Porque, assim, se o cara, tenta fazer o cavalo ficar melhor, mais limpo, não sei o que, mas não estraga a cabeça, uma hora ele chega. Né? Ou não chega quando a cabeça estraga, ou fisicamente não aguentou mesmo. E hoje... Estou falando assim, eu acredito que a grande maioria é assim. Eu canso de ver cavalo na pista que eu conheci novo e era cavalo medíocre, para menos do que medíocre às vezes. E são cavalos bons, competitivos, que salvam os meninos, passam zero e não sei o que e tudo mais, entendeu? Então eu acredito muito nisso, que o cavalo que fisicamente aguenta, ele aprende. Hoje no seu sistema, o que você faz para cuidar da cabeça dos seus cavalos? Eu acho que eu não faço nada demais, eu acho que eu faço o que deveria ser feito, que é respeitar, né? É respeitar. Aceitar ir na prova para não ganhar, aceitar ir na prova assim para não competir o suficiente para fazer. Não gosto de fazer excesso de tempo, fico pé da vida de fazer excesso de tempo. Eu tento galopar sempre dentro do tempo, mesmo com cavalo novo. Mas assim, eu tento competir na hora certa. Não sou da ideia de que o cavalo precisa saltar desde os 4 anos, todo mês, dos 5 anos tem que saltar 2 vezes por mês, não sei o que. Eu não sou dessa ideia. A partir do momento que o cavalo tem uma cabeça legal, eu acho que você pode competir pouco. Eu acho que você pode competir mais quando ele tem 6, quando ele tem 7, que eu acho que ele vai chegar mais longe lá na frente, tá? Eu sei que muita gente discorda, acha que o cavalo demora muito para ficar competitivo, não sei o que e tudo mais, o cavalo não aprende a correr. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que o cavalo que está no teu controle, ele aprende a correr muito rápido. Com 3, 4 provas que você corre, ele está aprendendo a correr e já está apto a correr. Entendeu? Então, eu acho isso. Mas não acho que eu faço nada de diferente do que teria que ser feito. Né? Eu acho que a gente está aqui porque a gente gosta deles, né? Então, assim, vamos respeitar, né? Além de cavaleiro, você também é professor. Como é que é o equilíbrio para conseguir não só cuidar da cabeça do cavalo, mas cuidar da cabeça de quem está montando e, de certa forma, educar um pouco para que esse tempo e respeito do bicho possam acontecer? Eu tenho muita sorte com pais, assim, hoje em dia. Não tenho um número grande de aluno mais, mas eu tenho muita sorte com pais. Eu sei como que eu já vejo situações de outros professores e tudo que sofrem muita pressão de pai e tudo. Eu não tenho isso. Nunca sofri, assim, não me lembro de nada marcante, assim, de um pai fazer alguma pressão por conta de resultado, alguma coisa desse jeito, tá? Então, acho que isso para mim é bem tranquilo. A respeito de cuidar da cabeça do aluno, talvez eu não seja a pessoa ideal para isso, entendeu? Porque, assim, eu sou exigente, às vezes eu exagero e muitas vezes eu exagero na hora errada com a exigência, entendeu? Então, talvez eu não seja a pessoa ideal para isso. Eu tento fazer o cavaleiro, meu aluno, entender que ele precisa montar bem e que mesmo às vezes ganhando ou fazendo um 0, ele não montou bem aqui e ali. Eu vejo muito cara sai com 4 pontos e o professor sai fazendo festa, espetáculo, não sei o que. O cara deu 3 Georgette, 2 caronas e... Entendeu? Então eu realmente não sei fazer isso. Talvez eu tivesse que aprender um pouco a fazer isso para ser um pouco mais ameno às vezes, entendeu? Mas é uma coisa que parte um pouco de mim e difícil lutar contra. Eu tento, mas é difícil. Você comentou do Agroman
Em que momento da carreira chega aí essa parceria com a Agroman? Como que ela funciona? E acho que é uma parte importante aí, né, do seu trabalho hoje. Sim, muito importante, né? Você sabe que é engraçado que às vezes eu penso nisso e falo, como é que começou de verdade tudo, né? Eu não lembro eu nunca procurei o Agroman, eu sempre fui muito tímido para chegar nas coisas, nas pessoas e tudo mais e tal. Então, não sei como foi, se partiu do Guilherme, se partiu do Sergino, porque eu acredito que do seu Zé não tenha partido, que alguém deve ter falado de mim para o seu Zé. Então eu não sei muito bem quando foi, mas o seu Zé, eu comecei... Tudo bem, já tinha ido ver cavalo para comprar, para cliente, para mim, não sei o que, no Agroman algumas vezes. Mas lá atrás eu comecei com um cavalo de cada vez. Eu já estava em Itu, tinha um manejo meu ali em Itu, e eu pegava o cavalo do Agroman. É lógico, o que me mostravam às vezes era terceiro time, aquela coisa lá toda, você tentava melhorar um pouco, tinha alguns resultados mais ou menos, os cavalos foram melhorando, foi criando confiança no Aras e foram melhorando os cavalos, até que foi aumentando o número, né? Então, eu passei por cavalos muito legais ali do Agroman, um cavalo que me marcou muito foi o Ritual, né? Nossa, saltou, isso eu não lembrava não. Saltou o Ritual. Saltei o Ritual, eu peguei ele já assim, voltando, né, assim, tinha ficado parado alguns anos, aí voltando já mais velho, 13, 14 anos, sei lá o que, e saltei muita coisa legal com ele, ele era um cavalo muito adorado, assim, sabe, um cavalo muito legal, o Ritual. Mas gradativamente, acho que foi criando uma confiança ali no Aras, e eu comecei a conseguir escolher cavalos melhores. O Cassilano foi o primeiro cavalo importante, de verdade, que eu acho, né, que fez essa transição de eu passar a ter cavalos melhores e tudo. O Cassilano foi um cavalo que... Ele não era um cavalo que foi escolhido por outros e tudo. Até porque ele era engraçado, ele era manco. Mas ele era manco de bridão, sabe? Um cavalo que tinha uma manqueira de boca, assim. Então, acho que ninguém agradava. De bridão, eu nunca ouvi isso. Ninguém agradava muito dele, que ele tinha um balanço diferente, assim. Parece que mancava montado. Mas eu puxei o cavalo, puta, adorei o cavalo, saltei o cavalo, adorei ele era grande, muito grande, né? O Cassilano é um cavalo de 1,75 m, 76, assim, 76. Grande, né? Mais lento e tudo. Mas, puta, gostei muito dele e tal, mas ele mancava. Eu fiquei 2 dias lá no Aras e ele mancava montado. Mas aí eu puxava ele e ele não mancava. Aí eu peguei o Cassilano e era uma manqueira de bridão que foi parando. Com o contato, né, encostando ele no contato, ele foi parando e equilibrou e tá saltando até hoje aí. Fiquei pensando no que a gente estava conversando da sua... Você chama de sorte, né? De ter montado muitos cavalos bons na vida e ter um pouco esse sentimento do que é o cavalo bom, uma sensação boa de salto. Isso é uma coisa que te ajudou muito no Agroman, eu imagino, encontrar bons indivíduos, o Cassilano, né? foi exatamente isso. O Cassilano foi exatamente isso. E é lógico, muitas vezes, assim, o seu Zé tem a vivência gigante dele ali, né? Ele acompanha os potros dele desde muito cedo, ele conhece todos e tudo, então ele dá nota para os cavalos, ele vive muito aquilo ali. Então, muitas vezes, ele manda um cavalo que fala, eu quero que você monte esse aqui, e tudo mais. E às vezes não é nem a escolha minha, mas também nunca deu errado de ser um cavalo que, puta, não, esse aqui não funciona e tal. Você olha muito mais para o indivíduo. Eu ia perguntar um pouco isso, o que você Quando eu busca escolhi aí o nessa Kaiser, escolha? aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu escolhi o Kaiser, são 2 Kaiser, né? O meu é o Kaiser 2. Quando eu escolhi o Kaiser, assim, várias pessoas escolheram, porque ele já saltava muito bem. E aí o seu Zé me mandou. Eu não era a preferência ainda do seu Zé naquela época. Agora, assim, o seu Zé me manda muitos cavalos que eu peço, assim, até porque eu tenho uma amizade grande com o Zé Roberto, a gente conversa junto, a gente faz um esquema meio junto. Hoje o Zé Luiz está no time, que é um cara super legal, super bom de você conversar e combinar as coisas. Então, assim, é muito entrosado o time do Agroman hoje, né? Mas vamos lá, quando eu escolhi o Kaiser, mais cavaleiros escolheram o Kaiser. E aí o seu Zé fez questão de mandar o Kaiser para mim. Porque ele falou assim, porque a gente todo ano vai lá e dá nota para esses cavalos. Às vezes com 2 anos de idade a gente vê saltando em liberdade, com 3 a gente vê de novo e não sei o quê. E aí ele falou, você era o único que dava nota melhor para o Kaiser 2 do que para o Kaiser 1. Por isso que eu mandei ele para você. Então assim, o seu Zé é super participativo nisso. E eu, puta, dei sorte, né? Porque o Kaiser para mim
vai ser o meu cavalo. Assim, daqui a pouco eu acho que ele vai ser mais cavalo do que o do Brook, mais cavalo do que o Calvano. Eu acho que ele é um super cavalo. Se der tudo certo na carreira dele, ele vai ser um cavalo muito importante para mim, para o Aras, né? Então, quando você vai no Aras, não só no Agromem, mas escolher um cavalo ou experimentar, o papel é pouco relevante para você? Não, não. Não é isso, não. Eu sou um pouco, às vezes... No Agromem eu faço um pouco isso, porque... Hoje eu confio muito nas egos, nas matrizes ali e tudo mais, que ele né? produz ali. Na seleção que o seu Zé mesmo faz. E quando o seu Zé mostra pra gente, já é uma seleção dos cavalos dele. Ele não mostra Entendi. 120 cavalos pra gente. Ele mostra 40, 35, 30 cavalos, que já é a seleção dele. Então ali chega a ficar um pouco irrelevante ali o papel. Mas hoje não dá para fugir disso, né? Até porque você começa a olhar as linhagens, as mães e tudo, e puta, não tem como fugir disso, né? Então assim, não é que eu não olho, é que ali no Agromem, quando a gente vai ver os cavalos, os cavalos já são selecionados, Mas falando do indivíduo, o que você mais busca no animal? Cara, primeira coisa, assim, agradável visualmente, né? Então, assim, acho que com o tempo, com a experiência de você vendo os cavalos que são bons, não sei o que e tudo, você forma um ideal de cavalo na tua cabeça. Então, agradavelmente, ele tem que ser ok, né? Não dá pra você... É muito raro você pegar um cavalo que não é agradável visualmente e ele ser bom de verdade. Acontece. Mas são poucos, vamos falar a verdade. Hoje em dia, nossa, que cavalo bonito, salta pra caramba, né? Não sei o quê. Então, hoje, assim, é meio normal o cavalo que salta muito bem, naturalmente ele é um cavalo agradável visualmente, né? Eu penso assim. E outro é montado. Eu não sei comprar um cavalo se eu não montar. Lógico, a gente chuta, a gente sabe que saltando em liberdade tem grande chance de, puta, esse vai dar certo, não sei o que lá e tal. Mas assim, comprar um cavalo pra mim sem montar, eu não sei. E aí, montado, o que você preza? Só sentimento mesmo. De movimentação, É o feeling. Aquele que a gente não tem. Respeita Para nós. com isso, todo mundo tem. Você acha que é força, vontade, adjetivos que qualificam aí um bom cavalo para esse feeling bater? É meio natural, né? Você sente força trotando, né? Trotando você sente força, galopando você sente força. Aí Lógico. a gente talvez não seja todo mundo que tem esse sentimento, não. Tem cavalo que galopa mal, mas assim, você sente que tem força, mesmo sendo um galope em tempo um pouco esquisito, um trolopa e não sei o que, você sente força. Esses cavalos estão ficando cada vez mais para trás, né? Hoje em dia o esporte está tão rápido, que é difícil você ver um cavalo, puta, o Ritual hoje seria um cavalo, coitado. Como é que ele ia correr com os cavalos de hoje, entendeu? Com o galope que ele tinha. Então, assim, as coisas andam muito rápidas, né? Andam muito rápidas. Aí isso era uma pergunta também. Eu ia comentar que tá tudo evoluindo muito, desde a criação até os percursos para acompanhar tudo isso. E aí, com todo esse tempo de esporte que você tem, o que te chama a atenção que foi evoluindo, que foi visível, assim, essa mudança no esporte? Cara, primeiro, assim, como eu tô há bastante tempo atrás, o tamanho do galope, né? O tamanho do galope dos cavalos, assim, nas provas é uma coisa impressionante, né? Eu sou da época da linha de 18, da linha de 21. O que você faz numa linha de 21? 5 lanças avançando, gente. É verdade. 21 era 5 entendeu? lanças embaladinhos. Então eu sou na época dos 7,5, dos 10,5, né? Então assim, isso é uma evolução muito grande, né? Assim, os cavalos galopam muito, né? Hoje em dia os cavalos têm muita impulsão, muita facilidade, muita elasticidade, né? É isso, acho que a mudança é bem grande, né? Em poucos anos, né, na verdade. Você falar que, 10 anos é muito tempo? Não é muito tempo, 10 anos Será mas que mudou isso é muito só em 10 criação anos. ou trabalho de dia a dia, de fundo, de sei lá? Acho que o piso. Não. Tem várias, acho que tem... O piso tem, mas eu acho que, a grosso modo, é genética. É mesmo. genética, né? Eu acho. Eu acho que, já a gente caminhando pro final, você falou que é isso. Você acha que os cavalos, se tiver cabeça e saúde, eles chegam. A maioria. Por que a gente tem tão poucos cavalos chegando no Brasil? Ou que chegaram nos últimos tempos? A gente tá com uma prova de um grande prêmio. Até falamos disso com o Cabral, talvez. Falei disso recentemente. Que
os últimos grandes prêmios têm ganhado com 1.00. É. Quando tem? A gente está há um tempo já, e eu lembro disso, uns 4, 5 anos atrás já era assim. Mesmo o Cassilano, que é um cavalo lento, ganhou muito no Brasil, sendo o único 00, Sharapova, né? Também. Sharapova, enfim. Mas eu acho assim, quando eu falei disso, eu não falei só do Grande Prêmio, não. Quando eu falei que os cavalos chegam, eles chegam em qualquer nível. Eles chegam onde eles têm que chegar, né? Eles. Eles chegam em qualquer nível. Mas se você for ver bem, tem muito cavalo que poderia ser cavalo de Grande Prêmio. Que está saltando no Júnior, está saltando no pré-Júnior, está saltando, entendeu? Então, assim, não é que os cavalos não chegam na prova grande. Esses cavalos, às vezes, são direcionados para outros lados. E muitas vezes eles não atingem o potencial do Grande Prêmio, porque eles são cavalos que não chegaram na última fase do treinamento para isso, né? Entendeu? Então, às vezes eles param ali, um super cavalo de 1,40 m, mas ele está ali fazendo júnior, tem anos, não sei o que, passa de uma mão para outra e tudo. Esse cavalo, de repente, com a continuidade do treinamento e com a continuidade de esforço e aprendendo a ficar mais forte e usar a técnica melhor, ele poderia ser um cavalo de Grande Prêmio. Eu acho isso também. Os cavalos, eles vão saindo. É difícil para o profissional conseguir cavalo, né? E ficar e segurar o cavalo, né? Então, acho que muito é isso também. Um pouco de investidor, né? Um pouco de alguém que resolva segurar. Isso não existe, né? Não, vamos falar a verdade, não existe no Brasil. Investidor que compra o cavalo para o cavaleiro, não sei o que, espera. Porque, na verdade, não dá para comprar um, né? Então, se você tem um plano, eu quero ter um cavalo de Grande Prêmio, você tem que começar com 3, escolhidos com 6 anos, já sabendo que eles têm potencial que poderia chegar. Porque o aspecto físico é muito importante, né? É um limitante muito grande, assim, eu acho, no Grande Prêmio ali. Uma dor aqui, uma dor ali, tira o potencial. Começa a se defender daqui, se defender dali, atrofia lá e, sabe, não chega. Chega uma vez, chega outra vez, mas não fica, né? A gente falou aí de investidor. O Agromen com esses cavaleiros parceiros, a ideia é fazer esses cavalos com vocês ou a maioria é comércio ou depende do cavalo? Qual que é o objetivo deles te mandando um cavalo? Olha, esses cavalos que a gente escolhe para time, assim, eles só vão à venda se tiverem uma proposta exorbitante, né, como aconteceu com o cavalo lá do Daniel Cury, que também não era só do Daniel, né, não era só do seu Zera, já era vendido metade para o Daniel e tudo. Porque assim, ele não faz pensando nesses cavalos de time pensando em venda, principalmente fêmea. Fêmea ele realmente não vende. Se ela chega no Grande Prêmio ali, ele não vende. Os cavalos que estão com a gente, se eu falar, puta, seu Zé, tô vindo com o Kaiser, com a Candara, com mais não sei quem e tudo, acho que a gente podia colocar o do Brook hoje à venda, entendeu? Então, assim, ele pode até aceitar ou não, mas é mais fácil acontecer alguma coisa nesse aspecto, eu acho, se o cavaleiro realmente abre mão do cavalo. Quando o Cassilano foi embora do Brasil, isso é legal eu esclarecer isso, porque muita gente fala, pô, seu Zé tirou o cavalo. Não, seu Zé não tirou o cavalo de mim, de forma nenhuma. O seu Zé, quando veio falar comigo do Holsteiner, de levar o cavalo para o Rolf, não sei o que e tudo mais, ele veio falar, só faço isso se você quiser, entendeu? Então, assim, eu não quis brecar a carreira do Cassilano. Nunca o seu Zé tirou o cavalo de mim. Então, as pessoas falam, você podia estar ganhando até hoje. De fato, eu não estava preparado. O Cassilano era um cavalo de 10 anos ainda. Eu não estava preparado atrás, eu não tinha uma escadinha como eu tenho hoje. Então foi um buraco muito grande para mim, eu fiquei vários anos sem cavalo, né, e tudo mais, mas porque eu não tinha me preparado, eu não tinha nem passado pela minha cabeça que poderia acontecer isso. E aconteceu de um outro cavalo que estava atrás do Cassilano não chegar fisicamente. Então, assim, ficou um buraco muito grande, porque eu não tinha me preparado, na verdade, e eu também não tinha um número tão grande de cavalos do Aras naquela época, né? Mas o Cassilano foi um cavalo assim. Só foi embora porque eu aceitei que ele fosse embora. Achei que era importante para o Aras, achei que era importante para o cavalo. Então o objetivo deles é realmente mostrar os cavalos com vocês e ter o cavalo no alto nível. Ele gosta disso, né? E acho que isso também incentiva
os outros todos a serem vendidos ali atrás Aras, né? e O tal. nome do Aras, O nome do você tem- Aras. Pensando nessa perspectiva, o Agromen acaba sendo um dos poucos investidores Sim, quase não que a existe. gente tem no Brasil. Quase não Agromen, existe. Império Egípcio, É. acho que hoje é um dos nomes também. Exato. Do tamanho do Agromen hoje, o Império Egípcio também é muito grande, né? Investe em vários cavalos, mas o Agromen, como o Seu Zé, não tem, Tem né? ninguém. Então o Seu Zé hoje tem, sei lá, meia dúzia de cavaleiros que podem chegar com os cavalos todos de grande prêmio e ficar, né? Que não vão perder o cavalo daqui a pouco. A gente fala muito dessa coisa dos cavalos não chegarem no grande prêmio, quando a gente conversa com os cavaleiros, de nem sempre depender deles, quase nunca, na verdade, depender deles, a escolha do cavalo seguir e poder fazer o projeto que chegue no grande prêmio, que às vezes chegue num projeto olímpico. Como é que foi a sua decisão como cavaleiro de abrir mão do Cassilano aqui com você? Por quê? Eu sentia que o Cassilano poderia ter uma carreira internacional importante. Talvez mais importante do que ele teve, porque eu acho que talvez o Rolf não tivesse sido o cavaleiro ideal para o Cassilano. O Cassilano tinha umas particularidades. Era um cavalo de contato mais fino, era um cavalo... Manqueira de bridão. Era um cavalo de contato muito leve, era um cavalo não tão ágil para ser bom nos indoor. Ele tinha aquela balançadinha dele, que vocês lembram, e tudo e tal. Então, assim, talvez o Rolf não tenha sido o cavaleiro ideal pro Cassilano pensando em resultado, né? Talvez um cavaleiro que levasse menos a sério essas coisas e se preocupasse mais em fazer o cavalo concursar e ter resultado, talvez ele tivesse dado mais. É uma opinião também. Mas, assim, eu tinha uma... não é uma coisa que eu tenho na minha carreira vontade de novo. Eu não faço questão de representar o Brasil, eu não faço questão de morar 6 meses na Europa com um cavalo legal para saltar Jogos Olímpicos, ou saltar um campeonato mundial, um pan-americano que seja. Não faz parte de mim mais isso. Não sei se é pelo tanto que eu sofri defendendo o Brasil no CCE, que foi muito custoso. Foi muito custoso você ir com um cavalo seu, com dinheiro do seu bolso, para a Olimpíada. É difícil. Mesmo você ir com um cavalo de um proprietário e você abrir mão de tudo para ficar meses e meses se dedicando àquilo ali, é muito difícil. Então, assim, não é uma coisa que me chama mais atenção, assim como carreira. Não tenho essa vontade. Pode ser que mais para frente um Kaiser me anime, ou um cavalo, quem sabe, está para vir ainda, né? Pode até ser, mas não é uma coisa que me enche os olhos, assim. Então, assim, eu achei que eu não deveria brecar a carreira do cavalo. E acho que era muito importante para o Aras, naquele momento, ter um cavalo lá fora, saltando bem. Artemis, você é um cara que é politicamente ativo no nosso esporte. É um cara que tem opinião, participou muito, né, ativamente naquele processo da última eleição. Não acho que apoiando ou desapoiando, mas o que você acha que falta para o nosso esporte dar o próximo passo para a gente... Nossa, cara... Mas para qual objetivo o próximo passo para quê? Para qualquer objetivo. Pra qualquer... Cara, achei que ele eu fosse entender a pergunta. entendi a pergunta. Cara, assim, o ano passado eu sofri muito com essas coisas. E sofro ainda, né? A gente tá vendo essa história de doping, como se lida com o doping hoje em dia, com essas coisas que têm acontecido. Assim, é desanimador, né? É desanimador isso no nosso esporte. E mesmo essa coisa, vamos falar a verdade, desse campeonato da juventude, sul-americano da juventude, a forma que foi tocada, assim, eu sei que a CBH não tem força para trazer para nenhum outro lugar, que é quase impossível o sul-americano, onde ele está localizado, de acontecer um processo normal e tudo, mas assim, tudo eu acho que falta muita conversa com o cavaleiro, com o pai do cavaleiro e tudo mais, e isso foi, assim, me desanimando. No ano passado eu tive algumas indisposições por conta dessas coisas. É uma coisa, por exemplo, simples, que eu falo com o Fefo, eu sei que é difícil para a organização, né, para a CBH conseguir organizar tudo isso. Por exemplo, segunda etapa do Senior Top esse ano, Curitiba, a prova mais forte do ano. É a prova mais forte do ano. Ela não pode ser a segunda etapa. Ela não pode ser a segunda etapa. Não dá pra gente saltar o Open e ir lá saltar um concurso daquele. No meu ponto de vista. Para mim, aquilo ali faz mal.
faz mal para os cavalos não estão afiados, os cavalos muito menos, entendeu? Então assim, não é... Então eu de um ano para cá, eu assim, tentei me desligar ao máximo porque estava fazendo muito mal para mim. Eu dou uma conversadinha com o Fefo, conversei sobre isso, ele falou, puta, Artemus, mas é difícil, porque essa data é tradicional. Fefo, tudo bem que é tradicional, mas vamos pensar nos cavalos, vamos pensar em tentar fazer alguma coisa melhor. Faz no outro concurso de agosto, ela acha que mais para frente tem outro em Curitiba. Tenta fazer, experimenta um ano armar o calendário pensando nos cavalos. Né? Experimenta um ano, por exemplo, uma coisa que eu também discuti esse ano a respeito das seletivas. Tudo bem que deve ter meia dúzia de gente no Sul-Americano dos meninos, mas ali eu cheguei no Rio de Janeiro na seletiva com uma aluna. Cara, tinha uma paralela no primeiro dia que não saltou no último dia da seletiva aqui. Eu falei para a armadora, falei, nossa, mas o que é isso? Ah, me pediram para armar difícil. Como assim? Como difícil? Seletiva tem que ter um padrão. Porque ela é feita uma no Nordeste, outra em Brasília, outra não sei o quê. As pessoas não saltam todas as seletivas. Você escolhe 2 seletivas para saltar, que é obrigatório, 3 se você precisa de resultado. Então elas têm que ter um padrão, elas não podem ser uma forte, uma fraca, uma não sei o quê, uma ninguém sabe quem está armando, entendeu? Tem que ter um padrão no meu ponto de vista. E aí eu fiquei muitos anos cri-cri com essas coisas e acabo que passo mal. Passo mal com as pessoas, porque eu fico chato, sou velho, ranzinza já, fico chato e fico mal comigo, entendeu? Porque eu fico esperando que as pessoas pensem mais ou menos a mesma coisa, isso não acontece. Então assim, eu tento dar opinião hoje em dia, na boa, converso, tento dar opinião, às vezes estresso na hora que eu vejo essa paralela e vejo a armadura falar, me pediram para armar difícil. Como pediram para armar difícil, né? Não tem sentido, para mim não tem sentido. Se a seletiva ela não é um número que todo mundo tem que participar, se ela é feita teoricamente regionalmente, né? Porque você faz a do Nordeste, faz a de Brasília que o pessoal do Nordeste pode vir. Você faz em Curitiba, você faz em São Paulo que o pessoal do Sul pode vir. Entendeu? Então assim, você tem como obrigatoriedade saltar 2 em mais o Campeonato Brasileiro. Então elas têm que ter um padrão, elas não podem ser uma mais forte que a outra, porque a seletiva ela se resume em ponto perdido, entendeu? Então eu vou numa seletiva que está difícil, ganho com 26 pontos. O outro vai na seletiva que está fácil, ganha com 4. E aí? Na hora que soma esses pontos lá para o Campeonato Sul-Americano, como é que fica? Então assim, muitas coisas eu parei um pouquinho, eu tento falar na boa e tudo, mas eu dei uma relaxada, estou pensando mais nos meus cavalos agora. Mas se você quiser dar uma opinião, já que a gente está isso, o que você achou desse novo formato dos campeonatos brasileiros, à exceção da base, né? Que tiraram o segundo percurso, os 2 idênticos do segundo dia. Cara, você sabe que eu não tenho uma opinião formada ainda, né? Cai o rendimento, se o cara não souber levar direito, cai o rendimento, né? Então assim, eu ainda sou um pouco fã do segundo percurso. Eu sei que a prova é mais custosa, demora mais tempo e tudo mais, talvez desgaste um pouco dos cavalos e tudo. Então, assim, como a gente está numa época de pensar muito nos cavalos, talvez seja melhor essa forma. Mas a exigência dos 2 percursos é muito legal, eu acho muito legal. Vou precisar de mais um ano para ter certeza. A gente faz outro ano que vem para perguntar só isso, não tem problema. Me chamou a atenção isso que você falou agora, da gente estar numa fase de olhar muito para os cavalos. Você está há muitos anos, né? E passou por modalidades diferentes. Como que você viu essa evolução no bem-estar do bicho? Eu sempre gostei muito de cavalo. Mas eu já fiz muitas coisas que me arrependo de ter feito, assim, sabe? Por excesso de exigência com o próprio cavalo. Né? E é chato isso, porque assim, a gente levar o esporte acima do cavalo. Eu acho que o esporte não pode ser acima do cavalo. Então, assim, eu tenho aprendido, na verdade, nos últimos anos, tenho aprendido muito com a Janice, inclusive. A Janice é uma pessoa muito em prol do cavalo, assim, e tudo, né? Então, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ver o esporte de uma outra forma. E eu acho que ele dá resultado igual. Eu acho realmente que ele dá resultado igual. Né? Então, assim,
Acho muito, muito legal isso. Acho que você vê o cavalo como teu parceiro mais. Eu sempre vi, né, por causa do CCE, o cavalo tinha que ser teu parceiro, né? Então, assim, eu falar, puta, eu não me lembro de ter tido um cavalo que eu fiz que entrou no refugo. Puta, refugou, não para de refugar, tá refugando. Eu não lembro. Assim, se alguém lembra, me desperte aí, porque eu não lembro de ter feito. Então, assim, isso para mim significa já respeito, né? Que eu sempre fiz com respeito. Agora, pensando dessa forma que principalmente a Janice pensa muito e tudo, cara, os resultados são iguais. Não muda o resultado. Não muda o resultado. Eles sabem responder, eles sabem aprender. Eu acho isso. Acho que vai demorar muito ainda. Acho que vai demorar muito ainda. Ainda tem uma escola muito grande de cavaleiros que são, né, muito eficientes e foram lá atrás, em uma escola um pouco dessa forma que eu te falei, né, um pouco demais, né, excessiva com a forma de treinamento, de preparação para o concurso e tudo mais, com os cavalos, que está um pouco cultural ainda. Então isso acaba criando uma dependência muito doida, né? O cara não consegue ir no concurso, se ele não preparar, ele não consegue ir no concurso e ele tem que fazer. Cara, a gente vê os cavalos na Europa, os melhores cavalos, eles saltam toda semana. Vai falar que o cara passou em casa e preparou em casa o cavalo de novo para ir no outro concurso? Vai nada. O cavalo sai num concurso, vai no outro competitivo igual. Entendeu? Então, assim, dá para fazer. Dá para aliviar para o lado deles e eu garanto que vai ter muito, muito cavalo cavalo bom, que vai continuar dando resultado e que vai se favorecer muito disso. Principalmente vai ter muito cavalo que não vai ficar refugando à toa, que não vai ficar apanhando porque refugou e tudo mais. Você falou disso dos resultados serem iguais, talvez no médio e longo prazo sejam até melhores, né? Porque a gente está falando aí de mais bem-estar, né? Exatamente. Porque aí cai de novo naquilo que eu falei, que eu acho que o cavalo vai aprendendo. Se ele tem saúde, ele vai durar mais tempo. Uhum. Essas coisas que fazem, diminui a saúde do cavalo. Não é só a saúde da cabeça, né? Então, assim, diminui a saúde de outra forma também, né? Então, eu vou falar o cara que... Bom, não vamos citar nada disso, que é pesado demais. Não, vamos terminar dessa forma leve, falando que os cavalos felizes performam melhor. Bom, acho que é isso, né, Artemus? Queria agradecer imensamente, acho que... Artemus, obrigada. É sempre muito bom ouvir quem está há muito tempo no esporte e viveu tantas fases diferentes e tem uma visão como a sua aí pelo cavalo. Legal, eu gostei muito. Muito que bom. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. gente.